Olá, qual é seu maior medo? Por trás dos resultados negativos, há sempre o medo que paralisa, que confunde, que cega, que estressa e até acaba com o prazer de viver. Muitas vezes, sem que percebamos, somos levados pelo medo a tomar as piores decisões e muitas vezes fazer escolhas irreversíveis nos negócios e na vida pessoal. Eu sou Marcos François, empresário, executivo, mentor, coach e palestrante organizacional. Antes de continuar a ver esse vídeo e entender a gravidade do medo nas organizações, se inscreva no canal, clique no sino aí do lado para que você receba notificações com novos temas. Valeu? Nos processos de diagnóstico empresarial é facilmente identificável que as empresas que possuem resultados positivos têm em seu corpo direcional pessoas com conhecimento técnico diferenciado e uma coragem para enfrentar desafios. Ao contrário, as empresas que têm resultados pífios e negativos, com raras exceções, são assombradas pelo medo, que distorce a capacidade visionária de seus gestores, que perde a capacidade de aprender com o passado e de atuar focado em soluções no presente para atingir estrategicamente o futuro. Para ilustrar como o medo cega e confunde a mente, relato 2 aprendizados do meu passado. Situação 1. Eu fui uma criança que aprendia a conviver com o bullying. Na minha infância, por volta de 7, 8 anos, havia um garoto que chamava Carlos. Era mais velho que eu, uns 2, 3 anos. Carlos era filho de um ex-detento e só por isso todos da vizinhança tinham medo de se envolver com aquela família. Mas Carlos implicava comigo. Ele gostava de me fazer passar vergonha, pegando no pé, me sacaneando na frente dos amigos. E eu, naquela época, era uma criança muito tímida, sofria de asma e, gente, eu era desastrado no futebol. Carlos se aproveitava disso para me sacanear. E isso me incomodava demais. Até que um dia, depois de um grande estresse, onde eu não aguentei mais, eu resolvi reagir, dando um soco com minha frágil força no braço de Carlos. Mas reagi e corri muito. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida que nem eu corri naquele dia. E no meu encalço estava o algoz chamado Carlos, correndo muito mais atrás de mim. Quando eu já não tinha mais fôlego, quando eu já não aguentava mais minhas pernas, eu resolvi dar um basta à situação. Eu resolvi enfrentar esse medo chamado Carlos. Eu resolvi parar, me preparar para bater. Porque eu sabia que apanhar, de qualquer jeito eu iria apanhar. Me preparei, e quando eu me preparei e encarei Carlos, ele olhou para mim e me disse uma palavra não muito ofensiva e simplesmente virou as costas e foi embora e me largou sozinho. Eu aprendi naquele dia que nós precisamos enfrentar os nossos medos. Depois daquele dia, eu aprendi a conviver com o Carlos, notei que ele não era tão alto como eu imaginava que era, ele não cheirava tão mal quanto eu imaginava que cheirava e não era uma pessoa tão má quanto eu imaginava que era. Nós até nos tornamos amigos, frequentando um a casa do outro. Então precisamos enfrentar os nossos medos. Situação 2. Um dia meu filho, ainda muito novo, chegou para mim e disse: pai, corre lá no quarto, tem um monstro lá no quarto. Gente, ele não conseguia nem falar, ele não conseguia nem se expressar de tanto pavor, porque ele disse que tinha um monstro no quarto. Eu disse para ele assim: olha, faz o seguinte, nós vamos lá e você vai acionar o raio laser e nós vamos destruir esse monstro. Nós fomos entrando no quarto bem devagar e aí eu percebi que ele mostrava o local onde estava o monstro, que realmente parecia que tinha algo estranho ali. Aí eu disse para ele assim: vai lá devagar e aperta o botão do laser, que era o botão da luz. Ele foi lá e apertou o botão da luz e automaticamente o monstro desapareceu. O que nós pudemos perceber naquele momento, que estava ali não era Chuck, o boneco assassino, mas sim um amontoado de roupas que precisavam ser passadas. E assim foi. O monstro era um amontoado de roupas. Carlos não era o pavor que eu imaginava que era. As pessoas criam e alimentam os seus medos e as organizações são feitas de pessoas que são assombradas por muitos Carlos e por um amontoado de roupas que precisam de coragem para serem lavadas e passadas a limpo. Isso afeta toda a cadeia hierárquica. O medo é bom enquanto serve de alerta, mas quando segue e desestabiliza emocionalmente, surgem as piores decisões. Alguns desses medos são gerados pela insegurança ou aversão ao risco, mas outros são alimentados pela ganância e pela falta de ética. Mas todos os medos têm em comum a falta de competência técnica e a deficiência comportamental. Por trás das decisões equivocadas ou não tomadas, o que se vê é a falta de coragem para encarar os medos, os problemas e acender a luz, tendo assim foco na solução, que passa por entender se o problema é real ou é fruto de nosso desconhecimento do assunto ou de uma falta de coragem para tomar a decisão importante e até às vezes radical. Outro item: existindo um problema, entender qual é a origem do mesmo para poder estancar a fonte de energia
que está alimentando esse problema. Outro, planejar a ação para resolver o problema, que pode até passar por aguardar o tempo passar, pois hoje será o ontem de amanhã. Outro item, compartilhar as suas dificuldades com outras pessoas que certamente terão outras formas de encarar os problemas e juntos poderão aumentar a força que te levará à superação. Todos nós temos o poder do dedo mágico para acionar o botão da solução, mesmo que seja preciso um tempo maior de ação para ter a superação. O importante é levantar a cabeça, encarar e agir. Quer falar comigo sobre esse tema? Me conte seus medos. Escreve aqui que eu terei um enorme prazer em responder a você. Ou mande um e-mail, também eu te responderei. Clique, deixe seu like. Valeu, pessoal!